Não poderíamos deixar de falar sobre ansiedade, pessoal, aqui na série sobre saúde mental. Ansiedade é um sintoma que, se a gente fosse fazer uma pesquisa no Brasil, quem se identifica com os sintomas de ansiedade, com certeza mais da metade dos adultos vão se identificar com os sintomas de ansiedade. E esse vídeo está aqui justamente para você refletir o grau de ansiedade. Será que você realmente é ansioso? Será que você está patologicamente nesse quadro da ansiedade? Está atrapalhando seu rendimento? Está atrapalhando seus relacionamentos? Você está notando que você não está conseguindo se cuidar pela ansiedade? Fique comigo até o final do vídeo que a gente vai traçar todo esse roteiro para você fazer essa avaliação. Pessoal, ansiedade é um nome genérico, né? Também é o nome de uma doença, o transtorno de ansiedade generalizada, mas isso não diz muito. Vamos falar um pouco sobre quais são os sintomas que muitas vezes estão relacionados à ansiedade. Do ponto de vista psíquico, uma ansiedade geralmente se expressa com aquela necessidade urgente de fazer as coisas, como se a gente tivesse pouquíssima paciência, a gente está muito acelerado, com pressa de tudo, a gente sempre está um pouco em sinal de alerta, alguma coisa vai acontecer, há uma urgência constante e a gente não consegue sair desse padrão. Isso tudo tem a ver com ansiedade, pessoal. Também a ansiedade muitas vezes nos atrapalha em focar em certas atividades, porque quando nós estamos muito ansiosos, não conseguimos também ter foco, concentração e paciência de realmente ficar apenas em uma atividade. Muitas vezes acabamos fazendo outras atividades e isso agrava mais ainda a ansiedade. Do ponto de vista físico, a ansiedade se manifesta de uma forma muito variada. Tem pessoas que têm aqueles espasmos, né, nos olhos, na musculatura do rosto. É quase como um tique. Isso muitas vezes tem relação com a ansiedade. Pessoas que têm bruxismo, que é muito comum hoje em dia, que rangem os dentes, tensionam sem perceberem. Em geral, tem sintomas de ansiedade associados. Pessoas que têm, às vezes, aquela síndrome de pernas inquietas, que não param de movimentar as pernas, né? Pessoas que sentem muita palpitação, aceleração cardíaca, às vezes suores no corpo, né? Suor frio, às vezes nas mãos. Isso tudo é sintoma de ansiedade. Os sintomas de ansiedade podem também interferir lá na parte digestiva. Muitas pessoas têm sintomas de diarreia, o intestino fica com um trânsito intestinal muito acelerado por esse desencadeamento do sistema nervoso simpático, levando realmente o corpo a entrar nesse processo de grande trânsito intestinal e diarreia. Mas a gente poderia dizer que a ansiedade pode ter muitos mais sintomas, tá, pessoal? É muito diversificado. Então, como é que eu faço a avaliação se eu estou num quadro mais preocupante de ansiedade? Se eu tenho esses sintomas que a gente falou, e isso está me prejudicando os meus relacionamentos, se eu não estou conseguindo focar nas minhas atividades, se realmente eu sinto que eu não consigo dormir, a insônia à noite, ela é um sintoma muito associado à ansiedade, como eu já falei anteriormente. Então a pessoa que não consegue parar a mente, que quando vai dormir fica extremamente acelerada, né, e não consegue desacelerar esses pensamentos, a pessoa fica acordando várias vezes ao dia. Tudo isso tem relação ao quadro também de ansiedade, essa insônia, né? Então, pessoal, pode ser vários e vários sintomas, contraturas musculares, no trapézio, nas costas, a pessoa sente dor, tensão o tempo inteiro no corpo, também pode estar relacionado à ansiedade. Tem uma coisa aqui que é muito importante falar sobre a ansiedade, é o padrão respiratório. O que é a respiração para o corpo humano? Ela é aquela que media os processos psíquicos e os processos somáticos do nosso corpo físico. A nossa respiração, ela está sempre fazendo essa ponte entre o mais sutil e o processo físico. E, portanto, pessoas que respiram de forma acelerada ou que estão muito ansiosas, se você for notar, elas estão respirando de forma acelerada, né? Elas estão taquipneicas, como a gente fala na medicina, elas estão acelerando a respiração. Isso tudo desencadeia amortecimentos, sensações às vezes de estar fora do ar, hiperoxigenação do cérebro, a pessoa fica tonta, né? Então isso também está relacionado a sintomas de ansiedade e, portanto, a respiração é sim um parâmetro muito objetivo em que a gente pode trabalhar em cima disso para ajudar a equilibrar esse processo ansioso. Fazer respiração abdominal, inspirar lentamente e soltar o ar ainda mais lentamente, perceber
perceber realmente o ar entrando, o diafragma se expandindo, o ar entrando profundamente no corpo. Tudo isso é técnica, né, de treinamento da mente para que a gente tenha menos ansiedade. Então, realmente a respiração tanto pode atrapalhar e trazer mais ansiedade se for muito acelerada ou muito superficial, quanto pode ajudar-nos a termos mais tranquilidade, mais pacificação, simplesmente por deixar a respiração um pouco mais cadenciada, um pouco mais profunda. Então, muito interessante essa relação dos padrões respiratórios, né? E também falando sobre isso, né, dentro das técnicas de yoga e do Tai Chi Chuan, né, que são técnicas orientais, indianas, chinesas, você consegue cadenciar o processo emocional fazendo respirações. Então, tem muitos pranayamas dentro do yoga, das práticas de yoga, em que você consegue cadenciar essa absorção de energia do prana, né, que vem do ar, do oxigênio, e realmente conseguindo distribuir melhor no corpo e de alguma forma influenciando o padrão mental. A mesma coisa no Tai Chi Chuan, quando você faz os movimentos lentos e encadeados com a respiração, você consegue realmente pacificar muito do processo de estresse mental. Então, pessoal, respiração é sim um grande aliado para que a gente possa controlar a nossa ansiedade, ter muito mais qualidade de saúde mental. É importante falar também dos comportamentos compensatórios, né? Então, muitas vezes a gente é tão agitado e a gente não quer olhar para isso, a gente não quer parar, que a gente vai gerando mais coisas para fazer. A gente gera crenças dentro de nós de que não é suficiente o que nós estamos fazendo. A gente passa a fazer de uma forma mais acelerada, mais coisas, para a gente tentar preencher essa falta, essa frustração dentro da gente. Mas isso acaba agravando o processo, né? E também é importante a gente cuidar com os processos de compensação, porque às vezes a gente se acha muito ansioso, mas daí a pessoa acaba tomando mais álcool, né? Vinho, cerveja, porque ela quer desacelerar, ela quer sedar o sistema nervoso dela, porque é muito agitado. Acaba às vezes querendo usar uma droga tipo um Rivotril, uma Trazodona, um Zolpidem, trazendo consequências para a saúde, né? Então, em geral, a gente tenta compensar com o outro lado quando a gente sente que não dá conta sozinho, né? Às vezes a gente se coloca em situações de perigo até, para gerar uma adrenalina muito grande para depois poder dar um relaxamento. Então a gente tem que tomar um certo cuidado, que tem várias atitudes compensatórias para a gente tentar lidar com essa ansiedade que não são positivas, né? Mas, por exemplo, trabalhar o pranayama, respiração consciente, fazer atividade física, grounding, botar os pés no chão, realmente contemplar a natureza, desacelerar, praticar mindfulness, né? Todas essas são habilidades que a gente pode desenvolver e práticas que ajudam a compensar de uma forma positiva e não negativa, como as drogas muitas vezes podem entrar. O nosso sistema nervoso, quando a gente está muito ansioso, o que está realmente dominando é o sistema nervoso simpático, que faz parte do sistema nervoso vegetativo, inconsciente, mas que através do nosso pensamento ele é acelerado também. Então ele tem uma certa autonomia, mas ele é influenciado pela nossa cognição. Então tudo isso está andando junto quando a gente está muito ansioso, quando a gente está com pressa, quando a gente está realmente querendo fazer tudo para ontem, né? Ou com a sensação de que algo vai surgir. É esse sistema nervoso simpático, né, que ele está mais em voga. É ele que desencadeia excesso de cortisol, excesso de adrenalina. É ele que realmente deixa a coisa com mais sintomas físicos. A gente sente palpitação, falta de ar, a gente sente que alguma coisa pode acontecer. Então existe um componente do sistema nervoso importante na ansiedade. E falando um pouquinho sobre os gatilhos modernos, né? O que no nosso dia a dia pode desencadear essas crises de ansiedade? Em primeiro lugar, pessoal, o trânsito nas grandes cidades realmente é muito ansiogênico, porque muitas vezes as pessoas elas têm que chegar no lugar um horário, mas é tanto trânsito que elas não conseguem, e isso gera mais ansiedade para elas, isso vai gerando mais ansiedade. O fato das pessoas não fazerem exercício e serem sedentárias aumenta a ansiedade. O fato das pessoas não respeitarem o horário de sono aumenta a ansiedade. O fato das pessoas não se darem direito a ter lazer e momentos de relaxamento com a família, com amigos, né? Sempre na crença de que tem que ser produtivo e não pode parar. Isso também agrava a ansiedade. Eu poderia citar muitos e muitos desencadeadores, gatilhos, como por exemplo o próprio café, a cafeína, o chimarrão, as bebidas que têm cafeína, o chá verde, o chá mate, chá preto, que eles são estimulantes do sistema nervoso, às vezes podem desencadear ansiedade naquelas pessoas predispostas. A gente pode dizer que a alimentação rica em açúcares acelera o sistema nervoso, você fica mais inquieto, mais
TDAH, com mais déficit de atenção, também são gatilhos ambientais, né? E realmente ter um ambiente de trabalho muito nocivo, em que tem relações abusivas, em que não há equilíbrio nesses relacionamentos, produz um ambiente que infelizmente acaba deixando o ambiente mais ansiogênico, a gente fica mais ansioso de estar num lugar assim. Ou discussões, né, com seu cônjuge, discussões com seu filho, com seu pai, com a sua mãe, podem desencadear sintomas de ansiedade. Portanto, pessoal, é um assunto extremamente complexo, mas nós temos muitos caminhos dentro do estilo de vida que a gente foi falando aqui, tratamentos integrativos que podem devolver funcionalidade para o sistema nervoso, fazer você ficar mais tranquilo. Tem vários fitoterápicos que são interessantes nesse direcionamento, algumas tecnologias de modulação como REAC, acupuntura. Nós temos as substâncias que podem melhorar o GABA no sistema nervoso, que é um neurotransmissor muito importante para equilibrar os sintomas de ansiedade, ou seja, podemos lançar mão de vários recursos para equilibrar e podermos ter uma vida menos ansiosa, com mais qualidade, com mais degustação, com mais mindfulness. Tá bom, pessoal? Fiquem bem. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe esse like no vídeo, compartilhe esse vídeo, comente, deixe seu comentário aqui e encaminhe para uma pessoa que você realmente acha que pode se beneficiar com esse tema da ansiedade. Até a próxima!